Primeiro vou passar a palavra para o Pedro, porque eu tenho a alegria de trabalhar ali na CBF. Pedro está sempre ao meu lado, me apoiando, me incentivando. Então, Pedro, a palavra é sua. Depois, Vitor, eu deixo você fazer as perguntas e comentários que você sentir pertinente. Bom dia a todos. A gente pode começar quebrando o protocolo, já que tem uma cadeira vazia aqui do lado, e chamar o Vitor para cá, né? Já que ele vai responder. Se eu soubesse que ele vinha, eu não tinha falado tanto. Ele fez 40 palestras no último ano, eu não estava lá em nenhuma, né? Agora... Obrigado, Samantha, Bichara, Daniel. Obrigado, Gustavo. Parabéns pelo evento, mas obrigado, porque depois de anos de pandemia, que trouxe para cada um de nós aqui muito sofrimento, para alguns mais, para outros menos, estar nesse evento aqui, nesse momento, reunido com vocês, é uma bênção, uma alegria. Obrigado, Gustavo. Parabéns. Sobre a arbitragem esportiva, eu quero falar mais sobre as premissas do que sobre as minúcias, porque existe uma razão de ser para que essa discussão aconteça no esporte. Quando a gente compreende essa razão, fica muito mais fácil perceber os seus desdobramentos e as soluções que precisam ser encontradas. E aqui também eu faço um parênteses. Preciso registrar, nessa homenagem ao José Emílio, também um reconhecimento ao Pedro Batista Martins. Quando ninguém falava de arbitragem, em 2005, eu escrevi artigos junto com ele, falando sobre a importância de colocar nos estatutos das entidades esportivas a arbitragem. O professor Teófilo era o presidente do CBMA, o presidente da Associação Comercial era o Olavo Monteiro de Carvalho, e nós procuramos a CBF pela primeira vez na época, procuramos outras entidades, e hoje, de 2005 para cá, poder constatar que o CBMA está previsto no Estatuto da CBF, no Estatuto do Comitê Olímpico do Brasil, no Estatuto da Confederação Brasileira de Basquete, no Estatuto da Confederação Brasileira de Vôlei, no Estatuto da Confederação Brasileira de Surf, é muito positivo, é um sinal de que nós estamos avançando muito. E quando o Daniel coloca os problemas que ele coloca, eu tenho certeza que ele coloca na perspectiva de que nós já avançamos de onde estávamos e estamos avançando ainda mais para onde queremos chegar. E esse é um passo concreto a cada modalidade que inclui o CBMA. E, enfim, eu sou testemunha ocular dessa história, quando não protagonista, no caso das entidades que são clientes lá do escritório e se deparam com essas sugestões de inclusão nos seus estatutos e nos seus contratos. Então, fica também esse registro aqui a todo mundo que vem contribuindo para que essa caminhada aconteça. Na CBF, o Dr. Carlos Eugênio Lopes foi quem abraçou essa ideia quando era responsável pelo jurídico, também fica aqui esse registro. Eu acho importante que a gente tenha essa perspectiva de que há um processo de evolução em andamento. Mas, voltando às premissas, por que é que a arbitragem é importante para o esporte? O esporte tem regras próprias. Alguém aqui consegue imaginar o Congresso Nacional deliberando sobre quantos jogadores em campo vão entrar numa partida de futebol? Ou quanto tempo essa partida vai durar? Alguém aqui consegue imaginar um juiz de direito durante a Copa do Mundo, acontecendo no Brasil, se deparando com um caso para decidir se foi pênalti ou se não foi pênalti? Então, naturalmente, em razão dessas regras, que são universais, que são internacionais e que emanam de entidades privadas, precisavam de um sistema de solução de conflitos privado que transcendesse o Estado.
justamente para que essas competições esportivas internacionais pudessem acontecer, porque se as regras mudam, não se disputam as mesmas competições, não se disputa a mesma modalidade. Um jogo com 5 de cada lado não é um jogo de 11 de cada lado. Então, essas regras que são internacionais, que são emanadas de entidades privadas e que são fundamentais para que haja esporte. Aliás, o direito desportivo nasce junto com o esporte, porque sem regras não há esporte, há atividade lúdica. São as regras que dão a característica que o esporte tem para ser uma competição. As competições se dão dentro das regras. Então, nasce o direito desportivo no mesmo dia em que nasce o esporte. Pois bem, mas o sistema de resolução de conflitos não nasceu no mesmo momento. Embora, quando a gente fala de arbitragem no esporte, ainda tem gente que lembra do árbitro em campo, do bandeirinha, o que não é sem razão, porque a decisão do árbitro em campo, em tese, também não cabe recurso, embora a gente agora tenha o VAR, com uma evolução a esse conceito. Mas o fato é que a característica de não haver recurso para uma decisão de arbitragem sempre esteve presente no esporte, na arbitragem esportiva dentro de campo. Pois bem, então, todos os eventos internacionais exigem hoje que os países que sediam este evento, primeiro, sejam signatários da Convenção de Nova York. Segundo, que a lei do país seja modificada para prever esse sistema privado de resolução de disputas. Imaginem se o sistema judicial da China resolvesse interferir nas questões relacionadas aos Jogos Olímpicos de Pequim. Como seria isso? Então, a arbitragem, ela nasce dentro do esporte como uma ferramenta imprescindível para garantir a unidade desse sistema, para garantir a rigidez desse sistema. Essa é a premissa. Essa é a premissa. Lá na Suíça, quando o Comitê Olímpico Internacional criou esse conceito, ele foi questionado, salvo engano, numa ação da Federação Equestre. E o Tribunal de Justiça suíço, o Tribunal Federal suíço, fez uma série de recomendações para que a Corte de Arbitragem do Esporte pudesse, então, ser reconhecida pelo Poder Judiciário suíço, e essas modificações foram feitas. A FIFA, então, na época, não participava disso, entrou depois, mas entrou também com essa perspectiva de que era fundamental que houvesse segurança jurídica nas decisões do esporte, e a arbitragem oferece essa segurança jurídica. No mundo inteiro, avançou-se nessa direção. No Brasil, ainda não. Nós temos aqui hoje uma situação muito interessante, porque nós falamos de arbitragem para as questões trabalhistas, para as questões entre os agentes e clubes, para as questões que hoje são levadas ao CNRD, para as questões eleitorais. Um caso interessante, a Confederação Brasileira de Vôlei teve a sua eleição contestada na Justiça, e a juíza doutora Flávia Viveiros de Castro reconheceu na sentença que o foro adequado para tratar daquela questão era o CBMA, porque estava previsto no estatuto da entidade e também no compromisso que cada candidato firmou ao se inscrever naquele processo eleitoral. Vitória para arbitragem na Justiça, competência do CBMA. Na Confederação Brasileira de Basquete aconteceu a mesma coisa, embora na primeira instância tenha se admitido a ação, no recurso o desembargador Najib reconheceu competência do CBMA, cláusula estatutária, ou seja, mais uma prova de fogo, mais uma vitória. Então, nós já avançamos muito no Brasil para essas questões. Agora, para a questão primordial, esportiva, ainda não. Nós ainda temos um sistema único no mundo, que é a justiça desportiva, que transforma advogados em protagonistas. Eles são mais importantes do que os atletas na justiça desportiva. Quantos resultados nós já vimos serem modificados nos tribunais? Alguém aqui já ouviu falar no TJD da Premier League? Ou no TJD da Champions League? Por que tem o TJD aqui das competições no Brasil e as competições não acabam na hora que o juiz apita no fim da partida e tem que ficar sendo discutido meses para ver quem é o campeão? Tem alguma coisa errada, não tem não? O mundo inteiro caminhou em direção à arbitragem para dar segurança ao esporte nesta
exceção nesta área. As outras vieram depois, até porque as questões comerciais, elas nascem no esporte muito depois do esporte existir. Até os anos 70, antes da televisão colocar o esporte em evidência como colocou e transformá-lo numa plataforma de comunicação poderosíssima, talvez a mais poderosa do mundo, não tinha dinheiro no esporte. O dinheiro vem daí, a partir de então. Mas essas questões esportivas sempre existiram e elas sempre buscaram uma solução que não terminasse nos corredores do poder judiciário. O Brasil avançou nas outras áreas que o mundo avançou depois, mas ainda não avançou na área inicial, primordial, que é justamente dar segurança jurídica para as decisões esportivas, que ainda são, volta e meia, levadas para o poder judiciário, em que pese a exceção do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no artigo 217 da Constituição, que garante à Justiça Desportiva 90 dias para julgar. Então, se ela se decidiu, não tem o que contestar, mas, enfim, muitos juízes ainda aceitam, e a gente teve em 2002, não precisa ir muito longe, o caso da Copa João Avelange, que teve que ser organizada no lugar do brasileiro, porque tinha uma decisão de Brasília mandando incluir o Gama no campeonato. Enfim, a gente conhece essa história à torto e à direito, né? O meu Fluminense que o diga, né? Pois bem, dentro dessa lógica de que a premissa é trazer segurança jurídica para as decisões do esporte, na minha opinião, o Brasil ainda precisa avançar no cerne da questão, que é tratar o esporte na arbitragem sem a necessidade de um show pirotécnico na justiça desportiva, que só existe aqui no Brasil e em nenhum outro lugar do mundo existe. Isso é uma jaboticaba e que não tem razão de ser no mundo moderno, na minha opinião. Não existe em nenhum outro lugar do mundo e aqui as decisões deveriam ser administrativas. Quem quisesse recorrer poderia recorrer à arbitragem, e a decisão da arbitragem não seria questionada no judiciário, porque a arbitragem já é revestida dessa prerrogativa, dessa confiança, né? Então, primeiro passo de evolução da arbitragem no Brasil, na minha opinião, é encampar, é englobar as questões esportivas. Aliás, eu quero aqui também fazer um parênteses em relação ao doping, que o Bichara mencionou muito bem, ele que é um dos grandes especialistas na matéria. O esporte, muitas vezes, ajuda decisivamente na evolução legislativa mundial. A Convenção Mundial Antidoping, que é uma convenção entre países, que foi escrita no âmbito da Unesco, ou seja, das Nações Unidas, é a convenção internacional que teve a ratificação mais rápida da história do sistema da ONU. Em menos de um ano, quase 200 países ratificaram a Convenção Mundial Antidoping, que é lei nos países. No Brasil é lei, o Congresso teve que ratificar, internacionalizar, então tem uma lei que espelha a Convenção Mundial Antidoping. Por que foi a convenção mais rápida da história da ONU? Foi muito simples. O país que não ratificar não vai poder disputar competições internacionais. Você está fora da Copa do Mundo, está fora dos Jogos Olímpicos, está fora do Mundial de Basquete, do Mundial de Vôlei, do Mundial de Natação. Todo mundo assinou. Então, existe um soft power no esporte muito importante, muito poderoso, que pode ser aproveitado pela arbitragem para melhorar o nosso marco regulatório, no Brasil e no mundo. Então, se nós tivermos inteligência para aproveitar o esporte como alavanca para essas discussões, talvez tenhamos êxito mais rápido do que teríamos sem o esporte. Então, fica também uma reflexão para que a gente enxergue essa aproximação do esporte com a arbitragem, não só como mais uma oportunidade de trabalho, mas também como uma oportunidade de contar com uma alavanca muito poderosa, que pode ser útil na melhoria do marco regulatório da arbitragem brasileira e mundial. Por fim, eu quero também dizer, eu falei do que já existe, né, do que já é, falei do que já era, agora eu vou falar do que já vem, como diria Ronaldo Lemos. Já vem por aí, está no forno, uma convenção trabalhista entre o Sindicato dos Atletas de São Paulo e o Sindicato dos Clubes de São Paulo, prevendo o CBMA, prevendo a arbitragem, como o fórum responsável para dirimir
as questões trabalhistas entre os atletas e clubes de São Paulo, acima de um determinado piso, que é o teto do dobro do regime de previdência, enfim, tem lá uma técnica que foi utilizada. Se isso acontecer realmente, e as discussões estão muito avançadas, eu já participei de algumas reuniões, nós teremos aqui um divisor de águas, porque imagina que São Paulo concentra 30% do PIB do Brasil, e no futebol eu diria que mais de 50%. Se a gente olhar os clubes da Série A e B, mais de 50% são de São Paulo. São Paulo capital e São Paulo interior. E os maiores contratos estão lá, os maiores atletas estão lá. Então, existe uma demanda muito grande por questões trabalhistas lá, e que, se der certo esse mecanismo previsto na Convenção, que se sobrepõe à lei. Pouca gente sabe, mas a Convenção Trabalhista, ela se sobrepõe à própria lei, é uma coisa específica que tem força de lei e que pode dar ao CBMA a oportunidade de prestar um serviço jurisdicional de qualidade no esporte, que pode servir de referência para muitas outras áreas e para muitas outras coisas, com toda a visibilidade que o esporte traz, trazendo também os riscos, não é? Mas, de qualquer forma, é muito bom que os clubes de São Paulo e os atletas de São Paulo reconheçam que o CBMA vem desempenhando um papel importante na arbitragem esportiva no Brasil, a ponto de contemplá-lo na convenção coletiva em discussão como o mecanismo de resolução de disputas entre eles, nas questões trabalhistas. Vai ser um desafio, e aproveitar esse escritório que o CBMA abriu no Itaim, em São Paulo, para ver se a gente consegue servir de referência, não só para o futebol brasileiro como um todo, mas também para outras categorias que podem buscar na arbitragem um mecanismo mais seguro, mais rápido, sigiloso. Também acho importante, só para terminar e passar para o Vitor, que eu acho que ele está já se coçando aqui para falar, isso aqui eu acho muito importante que a gente tenha em mente. Falou de esporte, é a primeira página em tudo quanto é lugar. Eu me lembro, na Copa do Mundo, a usina hidrelétrica de Belo Monte atrasada, uma obra fundamental para a matriz energética brasileira, bilhões e bilhões investidos lá, dava uma notinha na página 5. Um estádio de futebol atrasado era a primeira página. Mas qual é a relevância disso comparado? Aqui, não vai ter nem energia para ligar a luz desse estádio se Belo Monte não ficar pronto, e o que está na primeira página é o estádio atrasado. O esporte tem essa visibilidade. Então, imaginem que todas as ações na justiça, que qualquer um pode baixar integralmente, o que está lá, está na imprensa. Contratos, muitas vezes sigilosos. E, aliás, no esporte, a gente que trabalha com isso, eu adoraria que eu pudesse cobrar propriedade intelectual, direito, os contratos que a gente faz, né, Bichara? A gente constrói cada coisa que daqui a pouco a pessoa pega e copia e a gente não... Enfim, a gente até reconhece a nossa redação em outros lugares, nas nossas iniciais também, nos nossos pareceres também. Então, tratar disso na arbitragem significa proteger o interesse das partes de ter um processo sigiloso entre eles, e não sendo discutido em tudo quanto é boteco do Brasil, que é o que acontece. E isso atrapalha muito, dificulta a composição, dificulta a solução do conflito, dificulta o julgamento também. Então, a arbitragem, quando oferece, além da especialidade, da celeridade, oferece também o sigilo, que no mundo de hoje, em que o esporte atrai tanta atenção, é fundamental para que a gente chegue a um bom termo, no processo e na decisão. Obrigado.